Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E existem dois tipos de pessoas no mundo: as que abandonam livros e as que leem na força do ódio. Bom, gente, antes de começar aqueles recadinhos de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda a gente a ter relevância na plataforma e ajuda a gente a atrair cada vez mais pessoas para o conteúdo. Então, me dá essa forcinha aí. E uma das coisas que mais dividem opiniões é se a gente abandona um livro que a gente não está gostando, se a gente termina esse livro na força do ódio, se a gente só abandona quando não se importa nem um pouco com a história. Então, hoje eu vou comentar sobre alguns livros que eu abandonei completamente da minha vida de leitor. Não são tantos quanto eu imaginava, são bem poucos na verdade. E a minha posição oficial com relação a abandonar livros, ela se dá muito mais por um total e completo desinteresse pela obra do que não estar gostando. Eu não me interesso por aquela obra, eu não quero saber o fim daquela história. O livro conseguiu me perder de uma maneira que eu não quero nem saber como que ele vai terminar, ou quando ele vai terminar, ou o que vai acontecer com os personagens. Quando eu não gosto de alguma leitura que eu estou fazendo, geralmente eu tenho uma energia extra para gastar só para terminar aquela leitura no poder do ranço e do ódio e descobrir o quão ruim alguma obra pode ficar. Então, considerem esses abandonos como obras que eu acabei não me importando nem um pouco com o desfecho. E para já começar sendo cancelado pelo Booktuber, eu vou falar The Kiss of Deception, da Mary Pearson, que é um grande romancezão que a galera do Booktube e a galera leitora gosta bastante, e eu não consigo entender muito porque as pessoas gostam, porque basicamente é uma história de uma princesa que foge porque não quer aceitar a vida como ela é, essa pobre vida de menina rica. Nossa, eu li esse livro, tem uma cota, já nem tem mais essa droga desse livro. E ela é forçada a se casar, aí ela foge, aí ela decide viver como uma camponesa pobre, mas ela tem que continuar fugindo porque tem um assassino atrás dela, e aí o príncipe, ele aparece na história, e aí parece que o livro quer brincar com você não saber, entre os personagens masculinos que estão interagindo com a princesa, quem é o assassino, quem é o príncipe, pipipi, popopó. A verdade é que eu abandonei com uns 40 e tanto % do livro, porque eu não comprei a história, eu não comprei muito a fuga da princesa, eu não comprei a decisão dela, eu não comprei esse drama exacerbado de será que ela está apaixonada por quem quer matá-la ou por quem quer salvá-la. Então eu só não comprei, aí eu abandonei, e isso ainda é uma trilogia, e cada trilogia é um calhamaço gigantesco, sem chance de eu voltar. Eu até gosto de romance com essa pegada mais medieval por trás, mas The Kiss of Deception, pra mim, foi uma decepção. Um outro livro que eu abandonei, e aí eu acho que foi muito por conta de quão cansativo foi a leitura, foi O Colecionador, do John Fowles, que é um clássico do terror, né? Então ele vai narrar a história de um cara meio psicótico, não psicótico, né? Mas ele é um sociopata em certa medida, em que ele é um colecionador de borboletas, ele tem toda essa tara por colecionismo, por animais, e ele acaba se apaixonando por uma garota e acaba desenvolvendo um gigantesco plano no qual ele vai prendê-la e vai viver uma vida com ela enquanto ela está presa com ele, ela não pode fazer nada. E é uma história maçante, é uma história cansativa, porque por trás dessa sinopse, que é interessantíssima e brilhante, a gente tem uma escrita que, e eu entendo que é muito para dar uma questão de atmosfera, mas é uma escrita que ela vai te cansando, ela vai bem lentamente construindo os personagens, o desespero, o quanto ela quer fugir dali, ou o quanto ele a ama e ela não consegue entender. Então ele vai fazendo isso ao longo de, acho que tem umas 400 páginas, não vou lembrar agora. Ele vai fazendo isso, e é engraçado que
a história, ela acaba, tipo, na metade, e aí o resto do livro é a mesma história contada pela perspectiva da garota. Eu fiquei meio, tá, ok, eu não quero ler a mesma história das vezes. Eu acho que, se eu não tô enganado, eu acabei a primeira metade, eu encerrei essa primeira metade, e aí começou a história desde lá do início, mas do ponto de vista da vítima, e eu fiquei... eu não quero, eu já sei o que aconteceu, eu já sei o que aconteceu com ela, já dá pra perceber todos os sentimentos que ela tem com relação a essa prisão, então é um livro que eu abandonei porque ele me venceu pelo cansaço, e também porque eu já sabia como ia acabar. Esse talvez não seja uma grande surpresa, mas eu abandonei o The Game of Thrones, né, as Crônicas de Fogo e Gelo. Eu abandonei logo no primeiro livro, do George R.R. Martin. Nem é porque ele não terminou o livro, inclusive deixem o velhinho em paz, ele vai lançar o livro a hora que ele quiser, ele é um autor, ele precisa seguir o rumo criativo dele, vocês só estão sendo chatos na internet. Mas é muito porque a história, por mais interessante que ela seja, por mais... dinâmica que ela seja, existe um dinamismo, você quer saber o que vai acontecer, a ordenação dos capítulos me cansou. Ele fica intercalando e os capítulos eles são longos, então vamos supor, tinha um capítulo que era o Ned Stark narrando aquele capítulo, tudo da perspectiva dele. E aí quando a coisa tava engrenando, que você falava assim, ah não, agora esse capítulo vai finalizar e a história vai seguir forte para o próximo capítulo, o capítulo ia, sei lá, pra Cersei e a história dela. E aí, quando engrenava no outro personagem, mudava, sei lá, pro Jon Snow. Então, ele tinha essa coisa de todas as vezes que o capítulo parecia que ia engrenar, parecia que ia... Nossa, agora a leitura ela vai deslanchar. Ele mudava o foco da narração, ele mudava o personagem, ele mudava o local, porque cada um tá numa parte de Westeros, então ele mudava o local, e aí isso me tirava totalmente da vibe que eu tava tendo com o livro, e aí eu tava assistindo a série, eu gostei da série, eu gostei dos personagens, aí eu decidi acompanhar pela série mesmo, e aí eu cometi aquele erro de falar, a hora que a série chegar no mesmo ponto do livro, talvez eu volte a tentar ler, e aí chegou, e aí eu só vi que os livros eram maiores ainda, então esse ficou com Deus. Um outro livro que eu abandonei, e esse foi um abandono estranho, porque o livro tinha tudo que eu gostaria nele, foi o Morte Súbita, da J.K. Rowling, que é um livro em que a J.K. ela conta uma história meio suburbana, meio de uma cidade pequena do interior, então ela tem todos os personagens da cidade à disposição e ela pode fazer todas as tramas possíveis e impossíveis sobre como aquela organização social acontece, e os personagens eles podem ter várias camadas de relacionamento e de personalidade, mas eu achei chato. E o pior é que foi numa época que ela, a autora, né, a Rowling, nem tinha se mostrado uma transfóbica safada, ela ainda, né, parecia uma pessoa normal e legal, então eu gostava muito da obra dela, eu falei, vamos ler, quero continuar lendo coisas da autora, e aí eu li e, eu não sei, eu só achei chato, eu achei o desenvolvimento chato, eu achei parado, eu achei que o que era para ser algo com diversas camadas, que era para ser com profundidade de personagens, ela só arranhava a superfície e não avançava naquela história, não avançava naquele rolê, e eu só ficava cansado, e também é um calhamaço, e aí eu falei, não, obrigado, vou ficar só com Harry Potter mesmo, e é isso aí. E aí anos depois ela se mostrou uma transfóbica safada, e aí eu desisti completamente da autora. Então além de eu ter abandonado o livro, eu abandonei a autora também. E sério, é só muito chato, eu não consigo entender as pessoas gostarem desse também. E pra finalizar, provando que eu abandono muito pouco livro nessa vida, eu abandonei A Menina que Roubava Livros, do Markus Zusak, que é querido por várias pessoas, se eu não estou enganado, esse é um dos autores favoritos do Norby, do Elefante Literário. E Norby, se você estiver vendo esse vídeo, não é pessoal, mas que livro chato, que livro... Eu tenho um grande problema com narrativas que elas tentam ser poéticas. Elas tentam ser uma grande obra de arte em que vamos conversar sobre a alma, sobre a morte, e poesia. Isso tudo me cansa, eu acho
meio chato, não é pra mim. Não sou uma pessoa versada em poesia, não tenho um grande interesse por isso. Então, como é um livro que ele tem uma estrutura narrativa bem diferente, ele tem capítulos extremamente curtos, capítulos muito longos, alternâncias de personagens, trechos poéticos, né? Uma escrita meio desconstruída na página em alguns trechos. Eu só peguei meio que um rancinho do tipo, ai, meu filho, que história que você quer contar? O que você quer falar pra mim? Quem são os personagens de verdade? Ah, qual que é o rolê aqui dessa história? Então, foi muito essa situação em que o estilo narrativo escolhido para aquela história, ele me venceu completamente. Ele conseguiu tocar todas as cordas de o que o Neto não gosta, e aí eu abandonei. E é engraçado porque eu abandonei na época que esse livro era um super hype, ele era o livro, assim... Tava saindo matéria no G1, na Globo, foi antes dele ganhar filme, até a capa antiga, acho que tá na casa dos meus pais, é a capa antiga, não é a capa do filme. Então é um livro que me cansou pelas escolhas narrativas e de estrutura textual do autor. Não acho que eu vou dar uma nova chance para esse livro. Talvez eu dê uma nova chance para o autor em outros livros, mas primeiro eu preciso saber se ele segue essa mesma coisa lírica da história, porque se ele for seguir essa mesma coisa lírica da história, ele vai ficar sozinho, porque eu não vou ler, não vai adiantar, não é a minha vibe, né? E eu acho que serviu de um grande ensinamento para mim de entender também qual é a minha vibe, né? Muito da nossa vida de leitor é descobrir qual é a nossa vibe, qual é aquilo que nos deixa feliz em ler, nos deixa querendo virar a próxima página. E definitivamente essa estrutura lírica, desconstruída, poética e que usa muitas figuras de linguagem porque sim, sabe? Não tem nenhuma razão na história, é só com um grande porque sim. É algo que eu não gosto, é algo que me cansa, é algo que... E não é um cansar de... É um cansar mesmo, é um... Tá, eu já entendi o que você quer fazer aqui, eu já entendi que é pra ser uma grande metáfora pra vida, mas só me cansa, só segue a história. Então, esse é um livro que ele me venceu muito por essas questões, mas acabou servindo também pra me ajudar a entender aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Então, tem esse ponto positivo. E meio que foi isso, assim, eu nunca fui o cara que abandona livros. Os livros, eles me vencem, alguns me venceram por um total e completo desinteresse, mas geralmente quando eu não tô gostando, eu quero ver o quão profundo pode ser o meu não gostar. Talvez não seja a relação mais saudável com literatura da face da Terra, mas o abandonar pra mim é muito... eu não me importo. Então... meio que eu não me importo com essas histórias, eu não me importo com os personagens dessas histórias. Então, abandonei pouco. Acho até que eu abandonei pouco. Conheço gente que abandonou, olha, 5 vezes mais do que eu abandonei aí. Leu 30%, não engatilhou, ele abandona. E não tá errado, cada um sabe o seu limite para abandonar ou não um livro. O meu é esse, e esses foram os livros que eu acabei abandonando. Eu não vou botar na descrição os links para a Amazon desses livros que eu falei aqui agora, porque... eu não gostei, pra que eu vou indicar? Mas se vocês olharem lá, eu vou deixar 3 livros que eu gosto muito, que vale muito a pena a leitura, e são bem a minha vibe de leitura. Então, se você comprar pelos meus links, você não vai pagar nada mais por isso, ainda vai dar uma ajuda aqui pro canal. Então é isso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau!